Essa passagem mudou a forma como eu enfrento a ansiedade e hoje vamos estar fazendo aqui um devocional juntos, baseado no devocional Deus Minha Essência, da Kátia Regiele. Não é publi porque eu não estou recebendo nada, bem que a Kátia podia me notar, né? Mas hoje o tema, assim, tá fortíssimo, fala sobre ansiedade. E eu acredito que todo ser humano da face dessa terra passa por isso. E essa passagem aqui da Bíblia, ela mudou a forma como eu enfrento a ansiedade e a Bíblia em si é um manual de sobrevivência. Se a gente não lê a Bíblia todos os dias, nós vamos ficar perdidos no meio do caminho. Então, se você se sente perdido hoje, é porque talvez você não esteja lendo a Bíblia ou não esteja lendo da forma correta. Então, que Deus possa abrir o teu coração nesse momento para absorver essa mensagem. Olha só, no devocional aqui, está em Lucas, capítulo 12, versículo 25. Mas eu vou ler o versículo 22, que começa dizendo assim: E disse aos seus discípulos, no caso Jesus disse aos seus discípulos: Portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, o que há de comer, o que há de vestir. Mas é a vida do que o sustento e o corpo do que a veste em si. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm dispensa, nem tem celeiro, e Deus o alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Será que será que as aves são mais importantes do que nós? É essa a pergunta. E qual de vós, sendo solícito, que é o versículo 25 que está aqui no devocional, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Ou seja, a gente nem dá conta do dia de hoje e a gente quer dar conta do dia de amanhã. Não tem como. Por isso que nós sofremos muito com ansiedade. Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olha só, o cuidado que Deus tem com as aves, o cuidado que Deus tem. E imagina o cuidado que Ele tem conosco. Então, não tem, assim, justificativa para a gente se sentir tão ansioso assim. E eu vou estar lendo agora o devocional, que diz assim, tá? Rolomai, não sei se é assim que se pronuncia o nome desse psicólogo, mas aqui tá Rolomai, alguma coisa assim. Especialista norte-americano, foi um dos primeiros estudiosos a afirmar que a ansiedade era o mal do século. Olha só. E não estava exagerando. Ela não escolhe vítima, ataca o jovem que ainda nem sabe o que é e o adulto que não sabe lidar com o que se tornou. Ela se infiltra em lugares comuns e chega sem aviso, instalando-se no peito, no estômago e no sono. Isso é muito verdade, porque nós vivemos nos últimos dias no automático. E quando percebemos, a ansiedade já está instalada em nós e a gente já está sofrendo com isso sem menos perceber, porque às vezes a gente faz tantos planos para o dia de amanhã. O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer mês que vem? O que eu vou fazer ano que vem? E aí a nossa mente não para e a gente não consegue dar conta do dia de hoje. A gente não consegue nem... Por isso que muitas das vezes nós estamos inconstantes, porque às vezes a gente está pensando tanto no dia de amanhã que a gente não consegue nem fazer as coisas que planejamos para fazer hoje. E vou continuar aqui lendo. O termo ansiedade, do verbo grego merimon, não sei se é assim também que se pronuncia, significa literalmente ser dividido em partes. A mente vai para um lugar, o corpo fica em outro e a fé se perde no meio do caminho. A ansiedade nos rouba de nós. Ficamos tentando
prever o que vai acontecer e corrigir o futuro com a força da preocupação. Olha só. Mas Jesus, que vê além do óbvio, nos confronta com a pergunta do versículo em destaque, que é esse que eu acabei de ler. Qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Estudos mostram que mais de 70% das coisas que nos deixam ansiosos nunca chegam a acontecer. E é verdade, é muito verdade isso. Mesmo assim, elas drenam a nossa energia como se fossem reais. É como um ladrão que assalta sem precisar entrar pela porta. Mas há um jeito melhor de viver, seguindo o caminho da entrega. Senhor, eu não tenho controle disso, mas te entrego e confio. Essa é a fé que respira, que desce do palco das frases prontas e se ajoelha ao lado da cama, no meio da noite, para lembrar ao coração quem é o Deus que cuida. E o mês já começou assim, no modo desacelere. Nós precisamos desacelerar. A única forma de lidar com a ansiedade é desacelerando, é respirando fundo, parando para analisar. Um hábito que eu gosto muito de fazer é anotar o que eu vou fazer no dia, né, planejar o meu dia, mas eu não fico presa nisso, porque se eu não cumprir aquela certa tarefa que eu coloquei, para mim não ficar frustrada, eu não fico me cobrando se eu não fazer. Então, assim, a gente não está conseguindo nem dar conta do hoje, imagina dar conta do amanhã, porque a ansiedade em si é excesso do futuro. Ela não vem sozinha, ela vem acompanhada, agarrada com medo. O medo de não acontecer, o medo de não dar certo. Então, assim, hoje é o dia de olhar para o que está acontecendo, literalmente, e refletir se você está vivendo muito no que vai acontecer no futuro ou se você está vivendo realmente no presente. E nesse devocional aqui, ele tem um trechinho da oração que eu vou orar aqui junto com vocês, tá? E antes disso, comenta aqui embaixo, bem assim, coloca a frase bem assim: eu escolho confiar em Deus. Comenta aí embaixo. Isso vai incentivar muitas pessoas a confiar realmente no Senhor, porque nós temos que reconhecer todos os dias o Deus em que nós servimos, o Deus que tudo pode, o Deus que prometeu e vai cumprir aquilo que Ele prometeu na nossa vida. Então, esse é o devocional de hoje. Eu vou estar aqui orando com vocês, tá? Senhor, a ansiedade tem tentado me sufocar com os porquês e se, mas eu escolho respirar em Ti. Ensina-me a confiar, mesmo sem entender. Que o meu coração aprenda a descansar nas Tuas promessas e que a minha alma encontre alívio no Teu cuidado. Entrego a Ti o que me rouba a paz. Não por fraqueza, mas por fé. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amanhã vamos estar aqui juntinho e eu espero vocês, tá?